Clássicos de Billy Graham, direto dos nossos arquivos. Nesta noite, Salmo 102, começando pelo versículo 5. Bem, apenas o 6. Sou como um pelicano, no deserto, como uma coruja das ruínas. Não durmo. Sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Hoje passei alguns minutos nas montanhas. Caminhei um pouco. Por uma estrada pequena, não queria ir longe, pois disseram que havia cobras venenosas. Por algum motivo, não sou amigo de cascavéis. Elas não são minhas amigas. Temos muitas onde eu vivo. Então já temos experiência com elas. Minha esposa cuida delas. E ela faz isso. Ela não tem medo de nada que eu já ouvi. Mas ela não tem medo de cobras. Ela cresceu na China, em uma cidade onde ela disse que nunca dormiu uma única noite sem ouvir tiros. E assim, ela aprendeu a não ter medo, porque nunca viu medo em seus pais. A cidade mudava de mãos de tempos em tempos, quando bandidos ou senhores da guerra chegavam. E então, os japoneses chegaram. Meu sogro tinha um grande hospital. Ele viveu tudo isso. Ela esteve lá por 17 anos. Mas eu quero afirmar que hoje, ao sair desse pequeno lugar, comecei a refletir e meditar um pouco. E eu vi um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro. É um pássaro grande e tem cores diferentes. Pode ser uma pega, não tenho certeza, mas certamente tem um som estranho para quem mora na Carolina do Norte. E logo o pássaro pousou em um poste de cerca e ele ficou ali só. Nenhum parceiro apareceu. Aqui onde moro há muitas pombas. E como você sabe, elas se unem para a vida. E eles andavam juntos. E eles têm amizade e união. E produzem filhotes. Pássaros pequenos. Mas hoje, esse pássaro parecia estar só. E eu refleti sobre essa passagem bíblica, que se encontra no 101º ou 102º Salmo. Estou como um pelicano no deserto. Sinto-me como uma coruja no deserto. Estou observando-o como um pardal sozinho no telhado. Sabe, hoje à noite, há muitas pessoas sozinhas aqui. Muitas pessoas solteiras. Na cidade de Denver, 51% da população é solteira. E muitas dessas pessoas se sentem sozinhas. E um dos principais problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Nos Estados Unidos, 70% mais indivíduos habitam sozinhos em lares de uma pessoa em comparação a uma década atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado outro dia dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões. Como você descreveria Denver ou a cidade de onde você é? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias nos Estados Unidos, seguidos pelos divorciados. Você está sozinho? Uma das razões principais da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. Álcool e drogas são formas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma jornada e a embriaguez faz você sentir que não está sozinho. Por outro lado, seguir a Cristo é uma viagem na qual você realmente sempre tem Jesus como seu Senhor e companheiro. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens usam drogas por diversão e acabam se viciando. Ou pela pressão dos amigos, mas milhares usam drogas devido à solidão. Uma reportagem de capa de revista falou sobre a juventude esquecida. Ela disse que, na verdade, a maioria deles está bem vestida e alimentada, mas algo está faltando na vida de milhões. É uma falta de cuidado com o espírito, segundo o artigo, que os torna solitários e suscetíveis a drogas e álcool, mas isso acontece com frequência. Leva ao suicídio. O que pode ser feito sobre isso? Uma palavra essencial na Bíblia é comunhão, da qual obtemos nossa palavra comunicação. Jesus encontrou um homem que se sentia solitário e doente e paralisado. Ele havia estado sentado no mesmo lugar por 38 anos.
solitário e exausto, sem amigos. E Jesus o olhou e disse: você precisa de um amigo? E ele disse: sim. Esse conjunto de solidão e sofrimento humano foi afetado pelas correntes de milhares de pessoas, mas Jesus o escolheu. Ele se tornou amigo dele naquele dia e o curou. Ele pode se tornar seu amigo esta noite, se você permitir. A solidão realmente começou no jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando homem e mulher declararam sua independência de Deus. Eles afirmaram: não precisamos de você, Deus. Podemos criar este mundo sem a sua ajuda. Assim tomaram uma péssima decisão. Eles escolheram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho. Eles tentaram edificar seu mundo e o pecado invadiu aquele lindo jardim. E foi herdado pela próxima geração, pela seguinte, pela próxima, até chegar a você e a mim. Todos nós carregamos essa doença que é fatal. Ninguém consegue escapar do juízo da doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e foram herdadas por todos os habitantes desde então. Porque veja, naquele jardim, Deus foi à procura de Adão. Ele sabia onde estava, mas foi procurá-lo. Queria que Adão soubesse onde estava. Ele perguntou: Adão, onde você está? Adão tentou se esconder. Ele costurou folhas de figo sem saber que estava nu. Mas não pôde se esconder. A solidão não é exclusiva de pessoas respeitáveis. Os maiores artistas, escritores, compositores, reis, rainhas, carpinteiros e encanadores já sentiram isso. Todos sentiram essa coisa horrível chamada solidão. Em João 13, é mencionado a última ceia. E fala sobre a traição de Judas. E as escrituras dizem que ele saiu. E era noite. Ninguém nunca se afastou de Jesus sem que fosse à noite. Quem sabe um dia você conheceu a comunhão do povo de Deus e teve paz com Ele. Mas você se afastou e se desviou. Você se afastou. Você conhecia Cristo em um tempo, sentia que o conhecia. Teve um momento em que você achava que estava se dedicando a Deus, mas hoje, seu coração esfriou e duro. Em relação ao espiritual, você se deixou levar por outros, por outras coisas, por outros deuses e prazeres que sabe que não são certos. E você se afastou de Deus e viu que está escuro lá fora. Você não se relaciona com verdadeiros crentes e não se sente em casa no mundo onde está. E certamente você não tem mais comunhão com Cristo. E não existe solidão tão dolorosa quanto a solidão de um cristão que se desviou, que afirma com a boca que conhece Cristo, mas no fundo do coração sabe que não conhece. Quantos de vocês estão indecisos, tentando colocar um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos deixa sozinhos, porque nos distancia de Deus. E Deus nunca quis que você se sentisse solitário. Centenas de pesquisas provam que nossa sociedade não nos tornou uma sociedade melhor, mais ajustada ou mais feliz. Sim, podemos ter momentos efêmeros de satisfação sensual, que criam uma amargura e uma perda do sentido do prazer, que nenhum psicólogo pode tratar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado que não pode descansar, cujas águas levantam lodo e sujeira. Você se lembra da história de Jesus com a mulher no poço? Era uma mulher que vivia sozinha. Ela teve muitos maridos. Teve vários maridos, sem satisfação, sem paz, sem alegria. Jesus veio e falou com ela. Perdoou seus pecados, alterou sua vida, transformou-a em uma nova pessoa. Ela foi até a vila de Sicar e disse a todos que havia alguém que conhecia tudo sobre você. Venham e vejam. E todos foram até Jesus. A Bíblia diz que ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristezas e que conhece a dor. Mesmo com grandes multidões ao seu redor, ele se sentia só. Mesmo no final, as Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As multidões que gritaram um dia, Hosana.
Naquela mesma semana, 5 dias depois, o estavam crucificando. E ao final ouvimos da cruz, Jesus morrendo na cruz por você e por mim. Deus carregou sobre ele todos os nossos pecados, juízo e inferno, que ele suportou naquela cruz. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele instante terrível, algo misterioso se passou. Nenhum teólogo pode explicar isso. Jesus, tomei seus pecados, o seu juízo, sua dor. Ele assumiu toda a punição que eu mereço por meus pecados naquela cruz. E foi um instante de solidão. Um tempo de solidão. Quando ele teve que suportar a cruz sozinho e se fez responsável por todos os pecados do mundo. Ele experimentou a solidão extrema ao morrer por você e por mim. Nunca entendi como alguém pode se afastar de Jesus ao vê-lo naquela cruz, morrendo por você, e rejeitá-lo ao se distanciar. Quando ele oferece perdão, ele oferece uma nova vida, ele oferece amizade, paz e alegria. Nunca mais ficar sozinho. Através de sua morte, Cristo lidou com a causa principal da solidão humana, a separação de Deus, porque o inferno é, essencialmente, a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo. Jesus sofreu suas agonias por você. Jesus estava solitário por você. Lembro-me de quando minha avó faleceu, tive o privilégio de estar lá naquele momento. Ela se ergueu na cama, com um sorriso e uma luz no olhar. O marido dela foi ferido em Gettysburg. Perdeu um olho e uma perna em Gettysburg. E ela se levantou e disse: eu vejo Ben, seu marido, que falecera anos atrás. Ela comentou: uau, que música maravilhosa. E então ela se recostou no travesseiro. No infinito. Lembro-me de minha mãe. Estava morrendo. Há não muito tempo atrás, e todas as sábias palavras que ela compartilhou antes de partir, pois ela apenas viveu para o Senhor. Ela possuía uma alegria e uma paz. Ao entrar em seu quarto, você sentia que ela estava cuidando de você, você não cuidava dela. E até em coma, ela acordou uma noite e mencionou uma passagem bíblica. A enfermeira disse que nunca viu um olhar assim. E retornou ao coma, indo para a eternidade. Há uma grande diferença, mesmo na última hora, entre aqueles que conhecem Cristo e os que não o conhecem. Então, há a solidão da sua decisão. Porque você entende que Cristo deu a vida por você. Ele ressuscitou e está vivo. Ele quer entrar no seu coração. Ele te oferece perdão e salvação, e segurança, e paz e alegria. E Ele te apresenta uma vida dura. Eu não vou enganar você e afirmar que é fácil seguir a Cristo. Não é. Ele disse que se você não estiver pronto para negar a si mesmo e carregar uma cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. A cruz era um local de execução de criminosos. Ele disse que seria como hoje: pegue a cadeira elétrica e me siga. Ele disse: eu vou sofrer, vou morrer. Ele disse: se você me acompanhar. Ele disse que você enfrentará dificuldades, problemas, perseguições e até a morte. Você está pronto para isso? Você está pronto para ir até a cruz comigo? Sim, no meio disso, Ele trará paz. E a alegria dEle. E sua amizade. E o perdão dEle. E sua promessa, e a esperança que Ele dá para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição e sofrimento, e problemas que você nunca sonhou quando você vem a Cristo. Visitamos lugares onde as pessoas passam por sofrimento, porque elas aceitam Cristo. Você precisa decidir sobre Cristo por conta própria.
Geralmente, nossa reação à solidão é tratar os sintomas, não a causa. Nos envolvemos em prazeres, festas, bons momentos, sexo. Nos concentramos em nosso trabalho. Nos lançamos no mundo social da escola. Lemos um dos livros mais vendidos que nos incentiva a tomar controle de nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar na areia movediça. E quantos jovens e pessoas mais velhas hoje estão lutando na areia movediça, tentando se salvar, mas não conseguem? Você chegou ao fim da linha. Entregue sua vida a Cristo. Permita que Ele leve suas cargas e ajude a solucionar suas dificuldades. Ajude a orientar e conduzir sua vida. Quantos jovens presentes esta noite não têm ideia do que desejam para o futuro? Ou ajude em seu matrimônio. Quem você deve se casar? Uma mulher me disse esta noite que disse que está apenas esperando o homem certo aparecer. E há muitos assim. Certifique-se de que é o homem de Deus ou a mulher de Deus. Lembro que chamei minhas 3 filhas de lado quando elas tinham, não poderiam ter mais do que 8, 9 ou 10 anos. E eu disse, vamos parar aqui na montanha e orar pelos seus maridos, que vocês vão escolher os meninos que estão por aí. E vamos orar para que Deus os conduza e que sejam homens de Deus. Bom, elas me olharam como se eu estivesse louco. Mas nós oramos. E elas também conseguiram os homens certos. Um deles está aqui esta noite. E nós oramos da mesma forma por nossos filhos. Pela primeira vez em muitos anos, pelo menos meus 2 filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão aqui. Mas você tem que decidir sozinho. Se procuramos um antídoto para a solidão, drogas, álcool, sexo, grupos de apoio e experiências psicológicas, muitas vezes isso só nos afunda mais na desesperança, sem solução. Através de Jesus Cristo, podemos restaurar o relacionamento mais fundamental da vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele, e ele comigo. O salmista que escreveu isso, sobre o pelicano, e a coruja disse, minha alma, por que estás tão triste e desanimada? Confie em Deus, louvarei novamente por sua ajuda maravilhosa. Ele me fará sorrir outra vez, pois Ele é meu Deus. A solidão é muitas vezes como Deus nos avisa, que é hora de estender a mão, ir até a cruz. E você não estará mais sozinho. Recebi uma carta há algumas semanas que dizia, citação, 1 mês atrás. Minha esposa e eu nos separamos. Ela deixou nossa casa, afirmando que não suportava mais estar ao meu lado. Nós atingimos um estágio em que já não conseguíamos nos entender. Estávamos trocando acusações, algumas verdadeiras e outras não, e palavras amargas e cheias de rancor um para o outro. Então ela se mudou para viver com outro homem até conseguir seu próprio lugar. No dia 8 de junho deste ano, eu tinha voltado do trabalho. E após o jantar, senti uma compulsão de ligar a televisão. Atribuo isso à solidão e frustração que estava sentindo. Às vezes, a televisão pode ser uma ótima fuga por um tempo, mas não é um bom extintor de incêndio, ele disse. De qualquer jeito, liguei a televisão e mudei de canal aleatoriamente. A estação que escolhi estava anunciando o começo da cruzada de Billy Graham na Carolina do Sul. Não me incomoda dizer que eu estava mais do que um pouco cético sobre programas religiosos na TV, mas permaneci assistindo. No final do seu sermão, que senti ser direcionado a mim e a minha situação, quando você chamou aqueles que queriam mudar a direção de suas vidas para vir à frente e aceitar Cristo como seu Salvador, hesitei, mas acabei indo. Atualmente, minha esposa e eu estamos iniciando o processo de reorganização de nossas vidas. Ontem, preguei sobre João 3,16.
E as pessoas aqui disseram tudo juntas. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ontem à noite, mais de 1.700 pessoas estiveram presentes e se comprometeram com Cristo. Há algumas semanas, não. Em uma de nossas cruzadas, um homem olhou para aquele mesmo versículo e o conselheiro lhe disse: você pode inserir seu nome naquele versículo, você é o todo aquele. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que quem quer que seja, coloque seu nome ali. Quem crê ou entrega sua vida a Ele, não perecerá, mas terá vida eterna. E então ele sorriu e falou: eu gosto disso. Você pode adicionar seu nome hoje à noite, como todos fizeram ontem. Deus amou o mundo por você, que deu seu Filho. E você coloca seu nome e fala: Senhor, eu abro meu coração e minha vida a você. Eu me comprometo a você. Para alguns pode ser que vocês estejam se reconsagrando. Para outros, vocês terão um novo começo. Você deseja ter certeza de como se posiciona diante de Deus nesta noite. Vou pedir que você faça o que vimos aquelas pessoas fazerem na noite passada. Vimos pessoas em todos os continentes do mundo fazer isso. E em mais de 60 países, vimos pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Vou pedir que você se levante agora e diga esta noite: eu quero servir a Cristo, quero seguir a Cristo, quero receber a Cristo, quero ir até a cruz, quero colocar minha confiança e minha fé nele. Desejo que meus pecados sejam perdoados, quero saber que estou indo para o céu, quero ter certeza de que Cristo habita em meu coração. E depois que todos vocês vierem, vou dizer uma palavra a vocês e fazer uma oração com vocês. Você pode se perguntar por que você pede que as pessoas venham? Porque Jesus, cada pessoa que Ele chamou foi publicamente. E Ele disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Há algo em se apresentar publicamente e assumir uma posição que torna isso significativo. Isso faz com que conte. Vou perguntar se você vem lá de cima. Lá em cima vai levar 2 ou 3 minutos. Então comece agora. Por favor, não saiam do estádio. Este é um momento importante. Deus fala com você não importa onde. Se estiver com amigos ou família, eles vão te esperar. Se você veio de ônibus, eles vão te aguardar. E depois que todos vocês chegarem, eu vou dizer uma palavra a vocês, fazer uma oração com vocês e dar algumas literaturas para ajudar na sua vida cristã. Ou traga seu amigo com você. Mas levante-se e venha rápido. Centenas de vocês aqui, ali, no andar de cima. Você pode estar no coro e Deus falou com você, mesmo estando no coro. Você pode ser um professor da escola dominical. Você pode ser um líder na sua igreja, mas Deus falou com você sobre sua necessidade de Cristo. Levante-se e venha. Aqui nos cantos, em toda parte, rapidamente.